brotos, tudo bem com vocês? Nossos minutos de sabedoria bíblica de hoje, nós vamos falar sobre o mesmo capítulo do vídeo anterior, capítulo 23, porém do versículo 15 ao versículo 28. Então, vamos lá. Nós vamos fazer a leitura corrida inicial e depois nós vamos seguir destrinchando versículo por versículo, tá? Nós vamos ler hoje do 15 ao 28 e, como sempre, eu estou seguindo na versão NVI, a nova versão internacional. E diz assim, a partir do versículo 15: Meu filho, se o seu coração for sábio, o meu coração se alegrará. Sentirei grande alegria quando seus lábios falarem com retidão. Não inveje os pecadores em seu coração. Melhor será que tema sempre o Senhor. Se agir assim, certamente haverá bom futuro para você, e a sua esperança não falhará. Ouça, meu filho, e seja sábio. Guie o seu coração pelo bom caminho. Não ande com os que se encharcam de vinho, nem com os que se empanturram de carne, pois os bêbados e os glutões se empobrecerão, e a sonolência os vestirá de trapos. Ouça o seu pai, que o gerou, não despreze sua mãe, quando ela envelhecer. Compre a verdade e não abra mão dela, nem tampouco da sabedoria, da disciplina e do discernimento. O pai do justo exultará de júbilo, quem tem filhos sábios, nele se alegra. Bom será que se alegrem seu pai e sua mãe, e que exultem a mulher que o deu à luz. Meu filho, dê-me o seu coração, mantenha os seus olhos em meus caminhos, pois a prostituta é uma cova profunda, e a mulher pervertida é um poço estreito. Como o assaltante, ela fica de tocaia e multiplica entre os homens os infiéis. Bom, então aqui, se nós formos pegar já novamente a partir do versículo 15, a gente vê um contexto que a Bíblia sempre nos repete. Deus tem prazer naquele que busca sabedoria, naquele que deseja, tem o prazer em buscar a sabedoria, em buscar a sua palavra, em se alimentar de Deus. Porque, inclusive, essas pessoas que buscam a sabedoria, elas dificilmente se deixam ser enganadas. Elas dificilmente se desviam daquilo que é o seu caráter, os seus princípios. Elas realmente buscam mais um contexto sóbrio. E é o que Deus deseja para as nossas vidas, que nós tenhamos um caminho de retidão. E é o que nós vamos ver estudando os próximos versículos. No versículo 16 diz: Sentirei grande alegria quando os seus lábios falarem com retidão. Então, se você em algum momento na sua vida tem dúvida do que faz Deus sentir prazer em você, do que faz, você fala assim, puxa, o que eu posso fazer para Deus se alegrar de mim? Tá aí a resposta. Sentirei alegria quando seus lábios falarem com retidão. Haja com verdade, haja com sinceridade, seja realmente verdadeiro. Sabe, não tente enganar as pessoas, não tente ficar mentindo, arranjando desculpas. Não, seja verdadeiro, haja sempre com retidão. E isso Deus deixa explícito na Bíblia. É o que Ele tem prazer, é o que Ele, no final das contas, busca de todos nós. Versículo 17: Não inveje os pecadores em seu coração, melhor será que tema sempre o Senhor. Então, Deus ele nos mostra o seguinte: se concentra em mim, se concentra na minha palavra, se concentra naquilo que eu tenho para você, se concentra nos meus caminhos, e você vai ter um bom futuro. Sabe, se nós amarmos a Deus,
glorificarmos o nome dele, buscarmos a glória dele, buscarmos a presença de Deus, nós de certa forma não seremos pessoas vãs, pessoas assim fúteis. Esse já é um ponto. E aqueles que buscam o pecado, eles são as pessoas que ficam presas nas coisas da terra, nos prazeres efêmeros, naquelas coisas passageiras. E não é isso que Deus tem para nós, porque Deus tem para nós, que acreditamos na palavra, que acreditamos em Deus, Deus tem para nós a vida eterna junto com Ele. E esse é o maior prazer. Então, quando a gente fica buscando aquilo que na maioria das pessoas, das vezes, até que ele diz aqui, não inveja os pecadores, aquelas pessoas que conquistam as coisas de maneira ilícita, que ficam ostentando os carrões, isso, aquilo, mansões, mas no final das contas elas dizem, olha, por que você quer agir de forma certa? Olha o que eu tenho e o que você tem. No final das contas eu digo, eu tenho paz. Mas essas pessoas, elas acabam sendo invejadas, porque aqueles que pouco têm só pensam, puxa, eu preciso ter aquilo. Quando eu tiver aquilo, meu Deus, a minha vida vai ser totalmente diferente. Quando na verdade as pessoas, boa parte dessas pessoas, elas têm um vazio interno, elas sentem uma frustração dentro de si. E o prazer não está aí. O maior prazer está em temer em Deus e seguir o caminho dele. No versículo 18, segue dizendo assim: se agir assim, certamente haverá bom futuro para você, e a sua esperança não falhará. Aqui Deus ele enfatiza mais uma vez que se nós buscarmos a Ele, Ele nunca vai nos abandonar. E olha, eu sou realmente prova viva disso. Se nós confiarmos em Deus e não tentarmos buscar fazer as coisas do nosso jeito, ou aquele jeitinho nas coisas, e tentarmos ultrapassar os processos, Deus ele sempre nos suprirá. Deus sempre nos abençoará, Ele vai trazer as portas certas, Ele vai trazer a provisão no momento correto. Nós só precisamos aprender a descansar em Deus. Assim como uma criança que dorme no colo do seu pai e depois acorda na cama, acorda em outro lugar, porque ela está tão relaxada em Deus, ela está tão relaxada no seu pai, confiante de que ele não vai deixar nada acontecer com ela, que ela simplesmente dorme, que se entrega. E ela simplesmente acorda ali no seu contexto totalmente protegida. Então, é isso que Deus deseja de nós, que nós possamos confiar nele como uma criança confia no seu pai, na sua mãe, e deixarmos que ele guie os nossos caminhos. E ele nunca falhará. Esse é um ponto. Versículo 19. Ouça, meu filho, e seja sábio. Guie o seu coração pelo bom caminho. Aqui, nesse versículo, a gente tem aqui, mais uma vez, Deus enfatizando sobre buscarmos a sabedoria. Para você ver como a sabedoria ela é realmente importante para Deus. Porque quando nós buscamos a sabedoria, muita coisa na nossa vida muda. E muita coisa muda mesmo. A Bíblia, inclusive, nos diz que o povo de Deus perece por falta de conhecimento. Então, por isso, Deus sempre coloca: busca a sabedoria. Busca a sabedoria. Aquele que não tem sabedoria acaba sendo escravo, entre aspas, né, daqueles que têm a sabedoria. E existe um ditado popular hoje que diz que quem tem a sabedoria, quem tem um conhecimento antecipado das coisas, detém o poder. Então talvez seja aí um dos pontos onde Deus nos coloca: busca a sabedoria, e você sempre vai ter um futuro de paz. Vamos para o versículo 20. Não ande com os que se encharcam de vinho, nem com os que se empanturram de carne. Nesse caso aqui, seria até interessante a gente ler o 20 e o 21 juntos, porque um de uma certa forma completa o outro. Apesar de eu vou destrinchar bem aquilo que o 20 está querendo dizer,
onde por que não ande com aqueles que se encharcam de vinho? O vinho aqui ele tem a conotação daquela alegria, mas não é a alegria padrão do nosso coração, é aquela alegria comprada, aquela falsa alegria, aquela alegria forjada. A pessoa só está feliz quando ela bebe e ela vai se enchendo de bebida e ela fala, olha como eu sou feliz. Aquela pessoa que realmente fica no vício da bebida. Ou então aquela pessoa que tem o seu prazer, a carne aqui é o prazer, né? Aquela pessoa que, sabe, se empanturra em banquetes e mais banquetes e tudo, porque ela busca aquele prazer na carne, aquela coisa assim fina, e ela só come. E aqui a gente pode colocar comida, a gente pode colocar todas as outras coisas que dão prazer para o nosso corpo, para a nossa vida. Então, as bebidas, as coisas são aquelas pessoas festivas, aquelas pessoas que só pensam em bares, em ficar bebendo o tempo todo. As pessoas que ficam ali no contexto da carne e do vinho são as pessoas que querem se encher de alegrias e prazeres falsos. Essa é a verdade, que elas querem se supraalimentar de algo que não é verdadeiro, não é a essência dela. Ela está comprando aquilo, ela está tentando forçar algo dentro de si. E o versículo 21 aqui, ele segue nos dizendo: pois os bêbados e os glutões se empobrecerão, e a sonolência os vestirá de trapos. O meu vô, meu saudoso vô, ele sempre me disse o seguinte: aqueles que correm atrás de bebidas, eles se perdem na vida e vivem de forma vazia, eles se empobrecem rápido. Então, eu acredito nesse contexto que meu avô sempre me disse, porque, de certa forma, o que esse versículo nos mostra tem muito a ver com aquilo que meu avô também me dizia. E ele complementa aqui, nos mostrando, eles se empobrecerão e a sonolência os vestirá de trapos. Por que ele diz essa questão, né? A pessoa que ela vive de bebida, ela sempre está de ressaca, ela não está sóbria, ela erra nas coisas que ela está fazendo. E aquela pessoa que ela muito se enche do alimento, ela não consegue nem sequer digerir. Ela sempre tá ali com aquela comida, tá estufada, tá empanturrada, tá mole, tá sempre, preciso de um lugar para me encostar. Essas pessoas não produzem, elas não trabalham, elas vão passos lentos e, consequentemente, isso traz para elas o empobrecimento. E quantas pessoas você não vê em situação de rua justamente porque acabaram entrando nesse contexto, principalmente da bebida, das drogas, e aquilo que traz a falsa alegria. Então esse é um contexto assim bem complexo para nós hoje, que nos mostra inclusive um reflexo da sociedade que se desviou nesse caminho em algum momento e foi buscando sempre a alegria sintética, vamos colocar assim. Se nós formos aqui para o versículo 22, nós temos: ouça o seu pai que o gerou, não despreze sua mãe quando ela envelhecer. Esse versículo ele nos mostra o quanto Deus sempre nos remete a honre seus pais. Nós devemos obedecer os nossos pais, nós devemos honrar eles, seguindo de uma certa forma ensinamentos, ouvindo eles, tendo a coerência daquilo que eles já tiveram de experiência na vida. E isso é um princípio divino. Honrar pai e mãe, ouvir os ensinamentos que os mais velhos têm para nós. O versículo 23, ele nos diz: compre a verdade e não abra mão dela, nem tampouco da sabedoria, da disciplina e do discernimento. Mais uma vez, Deus ele nos enfatiza o quão importante é nós seguirmos pela verdade.
a verdade, ela é libertadora. Nós precisamos seguir pela verdade, nós precisamos seguir com integridade, com caráter, e seguindo a sabedoria divina, seguindo a sabedoria que Deus tem para nós. No versículo 24, ele nos diz: o pai do justo exultará de júbilo, quem tem filho sábio, nele se alegra. E aqui, mais uma vez, a Bíblia nos mostra que quando nós buscamos a sabedoria, nós estamos, de uma certa forma, honrando os nossos pais. Porque quando nós trazemos algo bom para nós, a nossa criação, os nossos antecessores, os nossos pais, eles são honrados. E uma certa feita, algo disso aconteceu comigo. Eu estava conversando com uma professora minha e ela disse para mim assim: nossa, como eu gostaria que meus filhos fossem como você. Que a sua mãe, o seu pai te ensinaram muito bem. Então, isso eu fiz questão de levar para os meus pais como a honra que eles receberam ali. Falou assim: olha, ela disse que você criou muito bem o seu filho e que ela deseja, inclusive, que o filho dela seja como o seu filho no contexto de educação e assim por diante. Então, é muito importante como a nossa vida, o nosso legado, as nossas atitudes, elas refletem de uma certa forma na nossa criação, nos nossos pais. É por isso que se diz: nossa, fulano é mal criado. O que significa? Quando uma pessoa age mal, ela é desrespeitosa, mal criado significa que quem criou eles, consequentemente, não criou bem, não soube trazer educação. E quando você age de forma coerente, coesa, com integridade, com caráter, com princípio, automaticamente as pessoas atribuem isso também à sua criação. Vamos lá, nós paramos no versículo 25, certo? Bom será que se alegrem seu pai e a sua mãe, e que exultem a mulher que o deu à luz. Esse versículo, ele complementa o versículo 24, mostrando que os nossos pais, eles serão honrados quando nós seguimos com integridade, quando nós seguimos na verdade, quando nós somos pessoas de princípios, pessoas de honra. Consequentemente, nós carregamos essa honra para os nossos antecessores. O versículo 26, ele nos diz: meu filho, dê-me o seu coração, mantenha os seus olhos em meus caminhos. O que isso quer dizer? Deus nos mostra que se nós estivermos focados nele, na sua palavra, nos seus caminhos, nós sempre seremos felizes, nós teremos sucesso. Deus sempre nos mostra: olha, você quer seguir bem? Você quer saber o caminho que você tem que seguir? Segue a minha palavra, segue o meu caminho, me entrega o seu coração, e dessa forma você nunca vai ser corrompido. Essa é a verdade. Deus, ele nos dá o livre-arbítrio de seguirmos pelo caminho que nós queremos, mas quando nós seguimos com ele, pelo caminho dele, no amor dele, tudo muda em nossas vidas. Versículo 27. Pois a prostituta é uma cova profunda e a mulher pervertida é um poço estreito. Como o assaltante, ela fica de tocaia e multiplica entre os homens os infiéis. Aqui eu juntei o 27 com o 28, porque um já complementa o outro e a gente pode trazer isso junto, né? A prostituição, a prostituta é aquilo que quer nos trazer algo fácil. Eu uma vez aprendi que prostituição é você fazer por dinheiro, por venda, aquilo que se deve fazer por amor. Então, quantas pessoas não prostituem o seu caráter, prostituem a sua verdade, prostituem os seus princípios, prostituem o seu corpo. Então, prostitui tudo. E as pessoas se vendem à prostituição. Ela sabe que alguém está agindo de forma ilícita, está fazendo algo errado, e ela se vende aquilo. Só que a Bíblia nos mostra o quão difícil é sair desse caminho,
Uma vez que você entrou nele, o quão complexo é você tentar sair dessa escuridão. É um poço, é você cair num profundo poço, num abismo. E é muito difícil você conseguir sair de lá, desse ambiente dos prazeres do mundo, da traição, do algo fácil, do algo vendível, das pessoas que têm preço. Mas quando você tem caráter, você não tem preço, você tem o seu caráter. E a Bíblia enfatiza isso. Não caia na prostituição, não seja uma pessoa infiel, não seja uma pessoa infiel ao seu caráter, à palavra de Deus, ao seu cônjuge, aos seus pais, à sua família. Não se venda. Essa é a verdade. Então, hoje nós chegamos ao fim de mais um Minutos de Sabedoria Bíblica. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido com esses versículos. Eu peço para vocês que vocês curtam o vídeo, que vocês compartilhem, que vocês comentem também. A interação de vocês é muito importante para saber se o canal está indo bem, se vocês querem saber algo mais, se ficou alguma dúvida, se foi bem explicado. Que seja bênção na vida de vocês. E como sempre, eu vou finalizar esse vídeo com uma oração para que a palavra de Deus esteja sempre em nós. Senhor Deus eterno Pai, eu me coloco diante do Senhor neste momento em oração pela minha vida, pela Tua palavra e pelas pessoas que estão vendo esse vídeo. Que a Tua palavra esteja sempre viva em nós. Que nós possamos ser pessoas fiéis, pessoas íntegras, pessoas com princípios, pessoas que sempre buscam a Tua sabedoria, que encontram o Senhor, como o Senhor diz em Isaías, buscar-me eis e me acharei quando me buscar de todo o coração. Por isso, meu Deus, que esses princípios, que essa sabedoria esteja latejando em nosso coração, esteja pulsando dentro de nós, que nós possamos ser pessoas verdadeiras, pessoas com caráter, pessoas que honram o Senhor, honram os nossos pais, honram, meu Pai, aquilo que o Senhor tem para nós. Que nós possamos sempre nos desviar dos prazeres da carne, meu Pai, daquilo que é fácil e daquilo que o mundo quer nos trazer e nos comprar. Em nome de Jesus eu te peço que a Tua palavra sempre nos guarde, nos proteja e nos ensine. Em nome de Jesus eu ligo essas palavras nos céus e na terra e selo com o Teu poderoso sangue. Amém. É isso, fiquem na bênção e até o próximo vídeo.